Tá. Espírito Santo, o Senhor é convidado de honra nesta noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Continua falando conosco, derramando do teu óleo, do teu azeite. Nos conduza no espírito de revelação, no espírito de sabedoria. Fala conosco uma palavra que irá nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Assim nós oramos e cremos no teu poder. Amém? Vamos lá. Primeiro, vamos ler. 2 aos Coríntios 11, versículo 1. 2 aos Coríntios 11, versículo 1. Senhor, nós levantamos um clamor, Pai, apresentamos o pai da irmã Regina, Senhor, Pai Lourenço Varjão, e toda a família. Espírito Santo, esteja pairando sobre essa família, consolando, ajudando. Alcança, Espírito Santo, toda esta família, Senhor, e que a tua vontade seja feita no teu tempo, que a tua obra seja realizada, Senhor. Aleluias, cobre essa família, Senhor, Pai, com as tuas asas. Assim nós oramos, Pai, e declaramos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 2 aos Coríntios 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Ao acordar nesta manhã, esses versículos que nós vamos ler aqui saltavam em meu coração. E também João, versículo 2, nós vamos ler depois lá, né? E esses versículos permaneceram no meu coração, permaneceram ecoando no meu espírito. E eu pude entender alguma coisa que o Senhor quer falar conosco, amém? Eu já preguei essa palavra tem algumas semanas, mas em outro sentido, né? Hoje nós vamos ler aqui de uma forma diferente. Mas eu percebo, igreja, eu acho que não é só eu percebo que Deus tem falado muito conosco a mesma coisa. Quem tem percebido isso? Faz tempo já, né? E hoje não vai ser diferente, né? Deus tem falado conosco muitas vezes a mesma coisa. Amém? Então vamos nos atentar, amém? É o que diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja, amém? 2 aos Coríntios 11, versículo 1 diz assim, ó. Olha o que Paulo está dizendo: quisera que me suportasseis um pouco na minha loucura, e em verdade suportai-me, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Olha o que Paulo expressava para a igreja, o zelo do próprio Deus. Olha que tremendo isso aqui, né? Pois vos desposei a um único esposo, Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Olha a responsabilidade aqui que Paulo tinha em cuidar da igreja de Cristo. Paulo vai trazer em figura de linguagem, né? Nós sabemos muito disso, na figura da noiva. Olha a forma que Paulo encontrou, e de fato é o relacionamento de Jesus com a igreja, no relacionamento do marido e da mulher, né? A igreja como esposa e Cristo como esposo, Cristo sendo o cabeça da esposa. Ou seja, o que é isso? Cristo é o nosso Senhor, nós devemos estar debaixo, sob o senhorio de Cristo. E isso é uma questão muito importante, igreja, né, que nós devemos nos atentar. Espiritualmente falando, nós estamos debaixo, sob
o governo, a influência, o senhorio de Cristo ou da serpente. Jesus até em Mateus 6, se eu não me engano, ao ensinar, ele vai dizer que não tem como nós servirmos dois senhores, a Deus ou a Mamon, as riquezas. Nós devemos servir um e entristecer o outro. Então nós percebemos que existe uma possibilidade de alguém estar sob a influência, o governo, o senhorio de Mamon, das riquezas, ou também da serpente, como nós vemos Eva sendo enganada pela serpente no jardim. Quem está entendendo, amém? Já estou transmitindo o que o Senhor tem para essa noite, amém? São detalhes aqui, e Paulo está expressando o zelo que ele tinha, porque isso é muito sério. E o que ele fala? Qual que era o empenho, o zelo dele, né, em desposar a igreja como uma noiva, como uma esposa virgem, pura. Olha que tremendo isso, né? Porque ele tem que apresentar essa igreja para Cristo. Aí ele tinha um temor. Qual que era o dele no versículo 3? Mas temo que, assim como a serpente, aqui entra a vilã. Aqui entra a vilã, aquela que quebra os princípios, aquela que vem com astúcia para substituir a voz do esposo, aquela que vem para remover, quebrar todo o senhorio de Cristo, para que ela possa ser entronizada. Amém? Olha o que Paulo temia aqui. Mas temo que a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, vossos sentidos sejam de alguma maneira corrompidos. Olha aqui, né? Os sentidos, a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa visão, a nossa sensibilidade. É muito sério isso aqui, porque é dessa forma sutil que ela trabalha, corrompendo os vossos sentidos, e vos desvieis da simplicidade e da pureza que está em Cristo. Simplicidade e pureza que está em Cristo. Olha que tremendo. Porque se alguém vem a vós, vem e vos prega a outro Jesus. Olha aqui, a outro Jesus. Primeira característica, que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito que não recebeste. Está vendo? Paulo, ele pregava Cristo Jesus o ressuscitado, e ele ministrava o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e ele pregava um único evangelho, o evangelho de Jesus. E essas três características aqui Paulo está trazendo. Se alguém vos pregar outro Cristo, outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito, está vendo aqui? Outro espírito, porque existe uma possibilidade. E no caso aqui, o outro espírito é a serpente, porque a serpente, ela é ministradora, ela enganou Eva. Se aceitais outro espírito que não recebestes, ou a outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis com facilidade. Olha aqui, com razão sofrereis com facilidade. Vamos entrar aqui, vamos trazer, nós vamos falar hoje sobre esse relacionamento de Cristo com a igreja, como o relacionamento do esposo e da esposa. E existe um princípio aqui tremendo. Qual é? De se tornar um. Então olha que Paulo está dizendo, que se abraçar outro Jesus, outro evangelho, outro espírito, com razão sofrereis. Com razão. Nós temos exemplos, talvez alguém já passou por isso na área matrimonial, uma vida de escravidão. Eu costumo dizer que nós somos totalmente contra o divórcio, amém? Nós somos contra o divórcio. Porém também nós não somos a favor de uma vida de escravidão, né?
uma vida onde que um matrimônio, aonde que o que impera nesse matrimônio é a rejeição, é o ciúme, é a contenda, é a briga. Isso não é matrimônio, isso não é jardim, isso é prisão, igreja. Amém? Então antes, né, o divórcio em último caso, né, do que viver uma vida de escravidão. E olha o que Paulo está dizendo: se abraçar outro Jesus que nós não pregamos, outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho, com razão sofrereis. Por quê? Porque o jugo do Senhor é suave. No relacionamento do Senhor sendo cabeça para com a igreja, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, produz descanso para nossas almas. Olha que relacionamento tremendo. Está vendo? É por isso que Paulo fala: apartando-vos da simplicidade e pureza em que há em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós estamos debaixo, sob o senhorio exclusivo do Senhor, o legítimo, o cabeça, quando nós permanecemos no Espírito Santo, o Espírito da verdade, e quando nós estamos enquadrados no Evangelho da salvação, olha que tremendo. Ou seja, será uma vida produtiva, será um relacionamento tremendo, será uma vida e vida em abundância, e vai se cumprindo a palavra, vai se cumprindo cada versículo. Ou seja, um relacionamento onde existe consolação, porque entre Cristo sendo nosso Senhor e nós como igreja, o Espírito Santo da verdade, ele precisa estar ali. O Espírito Santo precisa estar ali, pois ele é o outro consolador. Simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. Olha que tremendo. E olha o que diz em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Perceba que Paulo está ensinando sobre o matrimônio, e ele está também ensinando sobre o relacionamento da igreja com Cristo. Então perceba que quando fala do relacionamento de Cristo com a igreja, a figura aqui que se trata e usada é do matrimônio. Olha que tremendo. E há um princípio no matrimônio: se tornarem um, deixar o teu pai e a tua mãe e serão um. Não é assim o princípio? E esse princípio também existe referente ao relacionamento de Cristo com a igreja. Jesus, ele vai dizer que enviaria o Espírito Santo, o outro consolador, para que nós não permanecêssemos órfãos, não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Aí para quê? Para nós sermos um com Ele. 1 Coríntios 6, ele vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um com o Senhor. Aí Paulo vai dizer: porventura não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Olha que tremendo. Mas aquele que se une com a meretriz se faz um com ela. Olha aqui, a víbora no meio, a serpente no meio. E perceba aqui a unificação que acontece. Quem está entendendo? Aí o que acontece quando a serpente começa a ser entronizada, igreja? Quando a serpente começa a ser aquela que ministra, aquela que governa, a vida dessa pessoa é de opressão. A vida dessa pessoa é de divisão, é de perca. Porque o que a serpente vai produzir? Divisão, distorção de imagem. Ela vai vir para destruir. Ela vai vir para acabar com o jardim. Por quê? Porque em figura de linguagem, é os matrimônios que existem,
de escravidão, como eu estava dizendo, de opressão, onde não existe relacionamento nenhum, a não ser troca de ferpas, troca de espinho, é tudo dividido. Quem está entendendo? É desse jeito. A pessoa, ela vive uma vida de escravidão, ela não consegue viver uma vida de liberdade, não consegue viver a simplicidade e a pureza em que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque com sutileza a serpente, ela vai ludibriando com a astúcia dela, vai distorcendo a imagem de Jesus, ela vai tirando a igreja, né, do evangelho da paz, ela vai apagando o Espírito, ela vai de uma forma sutil, ela vai substituindo os elementos que são legítimos pela falsidade e pelo engano. Quem está entendendo esse mistério aqui? Isso aqui é muito importante, igreja. Isso aqui é muito importante. Eu acordei hoje de manhã, amém, com esse versículo aqui, ó, latente no meu coração. Eu acordei hoje com essa palavra aqui, amém? Porque está falando de senhorio, e nós precisamos, como noiva de Cristo, termos uma preocupação diária, prioridade, importância, em saber de que governo, de que qual governo nós estamos debaixo, de qual senhorio. Se nós estamos vivendo o evangelho de fato mesmo, a simplicidade, a pureza em que há em Jesus, se nós estamos vivendo o fardo dele que é leve, o jugo dele que é suave, pois o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, e a liberdade. Quem está entendendo? Então perceba esse relacionamento, mas perceba que existe aqui a víbora, a serpente. A serpente no jardim, a serpente, ela vem para causar a divisão. Ela vem para remover a igreja da simplicidade e pureza em que há em Cristo. E se nós não percebemos, vamos começar a viver uma vida de opressão, aceitando aquilo, abraçando outro evangelho deturpado, aceitando outro espírito que não é o espírito da verdade. E o resultado é o que? Opressão. O resultado é o que? Escravidão. Quem está entendendo? Aí ele vai ensinando ainda em Efésios 5:25: vós maridos amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la. Olha o que o cabeça faz aqui. Olha o que Cristo faz para santificá-la e purificá-la. Perceba qual que era o temor de Paulo. Mas temo que a serpente, assim como ela enganou Eva, ela corrompa os vossos sentimentos. É o trabalho, a obra da serpente é o oposto da que Cristo faz. Se Cristo vem para santificá-la e purificá-la, a serpente vai vir para envenená-la, para contaminá-la. Olha a obra de Cristo aqui na igreja. E Paulo, ele com essa responsabilidade, zelo, ele vai dizer, o zelo que ele tinha era esse: apresentar a igreja como uma esposa virgem e pura ao Senhor. Quem está entendendo esse mistério? Ele vai trazer a igreja na figura de esposa, ela tem que ser virgem e pura. Uma igreja que é santificada e purificada pelo dono da igreja. E é por isso que Jesus falou, mediante a revelação em que Pedro teve. Quando Pedro teve a revelação de que Cristo, ele é o Filho de Deus, aí Paulo vai dizer, aleluia, é debaixo desse senhorio, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Ou seja, o dono
dono da igreja, ele edifica, aleluias, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque, aleluias, a igreja tem um dono. A igreja precisa estar debaixo, sob o senhorio de Cristo, aleluias. Quando a igreja, ela vive o senhorio de Cristo, ela é santificada, ela é purificada, ela é nutrida por Cristo. É uma igreja que é edificada, é uma igreja que é uma igreja como esposa, aleluias, pura, virgem. É essa que o Senhor vai levar para Ele, é essa que Ele adorna, é essa, aleluias, que Ele se preocupa em zelar por ela. Alamana gastou kenei. Olha o que João vai dizer sobre esse mistério. Outro versículo também que saltava no meu coração. Quem ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra? Oh, lamana gastou kenei. Olha que João vai dizer sobre esta noiva, sobre essa esposa. Olha que ele vai dizer. João 3,29. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está de pé ao seu lado e ouve, se regozija grandemente com a voz do esposo. Assim, pois, o meu gozo está cumprido. Oh, lamana gastou. Vão chegar até João e perguntar para ele, questionar ele, porque Jesus, o dono da igreja, o esposo da esposa, já estava batizando. Ele já estava, aleluias, em plena obra. Vão dizer para João: João, aquele quem você deu testemunho, João, aquele quem você disse que era maior que você, João, ele está lá batizando, olha. Oh, lamana gastou kenei. Ainda eles estavam presos em João Batista, mas João não era o dono, não era o esposo da esposa. João era um amigo. E é aqui que nós devemos entrar, na figura do amigo. Por quê? Porque o amigo do esposo ouve a voz, aleluias, do esposo e se alegra em ouvir a voz do esposo. Quem ouve a voz do esposo? Quem se alegra em ouvir a voz do esposo? Lamanagasto kenei. João Batista não era o dono. João Batista não era o esposo legítimo da igreja, não. Não. O dono é o esposo. Oh, lamanagasto kenei. E aí nós vemos o nível de intimidade que João vai dizer: olha, eu anunciei que ele viria, eu falei que ele era maior, mas cabe a mim somente me alegrar, porque eu tenho ouvido a voz dele. Ai meu Deus, ai meu Deus, nós devemos ouvir a voz do legítimo. A igreja que é pura, que é virgem, que é santificada, lavada, ela precisa ouvir a voz, aleluias, do esposo, do legítimo, daquele que é o Cristo, Filho de Deus. O que Jesus vai dizer? Eu sou o pastor das ovelhas, eu conheço a voz das minhas ovelhas e sou conhecido delas. As ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouçam e me seguem. Oh, lamana gastou kenei. Quem está entendendo esse mistério aqui? Uma igreja que é conduzida por Cristo, uma igreja que é, e é o que Paulo está dizendo. Já vamos voltar em João aqui. E é o que Paulo está dizendo aqui, aleluias. Oh, lamana gastou. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la e purificá-la. Olha que tremendo aqui. A obra da santificação e a obra da purificação que o cabeça faz na igreja. Pela lavagem da água, que é a palavra. Oh, aleluia.
palavra. O que Jesus disse para os discípulos? Vós estáis limpos pela minha palavra. E é isso que o Espírito Santo, aleluias, o Espírito da verdade está fazendo em nossas almas nesta noite, aleluias. Nós, como a igreja que tem um dono, que é virgem e pura, aleluias, nós estamos sendo santificados, purificados, aleluias, pela palavra. Pela palavra, e para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa. Olha a obra do esposo aqui, igreja. Nós não podemos nos conformar com nada a menos do que nós lemos aqui. Não, eu não me conformo. Igreja gloriosa, é isso. É esse mistério aqui. Igreja virgem e pura. É esse mistério aqui. Sem influência de veneno nenhum, sem influência de engano nenhum, sem serpente nenhuma. Nós não ouviremos outra voz a não ser a voz que é do esposo, do legítimo, daquele que se entregou a si mesmo. À medida que eu escuto e eu aprendo a ouvir a voz do Espírito Santo, à medida que eu aprendo isso, vai me proporcionar uma vida de simplicidade e pureza em que há em Cristo Jesus. Pronto. Porque é um relacionamento, igreja. É um nível exclusivo de relacionamento, a ponto de se tornar um com Ele. Eu quero me tornar um com o Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz do esposo e me alegrar em ouvir essa voz, como João Batista. Aleluias. Porque ao dono da igreja pertence a igreja. Para mim, para nós é suficiente ouvir a voz dele. Ou seja, estar debaixo, sob o senhorio de Cristo. Aleluias. Uma igreja que os sentidos dela não são corrompidos pela serpente. Uma igreja que discerne o engano da serpente. Uma igreja, aleluias, oh glória, que cumpre nela o que Jesus falou: eis que vos dou autoridade. Uma igreja que exerce autoridade para quê, pastor Rogério? Para pisar na cabeça da serpente e pisar em escorpiões. Uma igreja gloriosa. Eu faço parte de uma igreja gloriosa, uma igreja que tem autoridade e pisa na cabeça da serpente. Por que, pastor Rogério? Porque eu estou sob o senhorio do dono da igreja. Ele me deu, aleluias, e me dá autoridade em nome dele, em nome de Jesus. Que está a autoridade da igreja. Uma igreja gloriosa. Quem está entendendo esse mistério aqui? Eu não me conformo com nada menos do que nós lemos aqui. A consequência de uma igreja que se relaciona com o esposo é ser uma igreja gloriosa. Ué, pastor Rogério, mas de onde você está tirando? Eu estou tirando da palavra. Efésios 5, 27. E para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante a estas, mas santa e irrepreensível. Sem mancha, sem ruga, sem nada. Por isso que Paulo está expressando o zelo dele aqui, igreja. Eu tenho zelo por vós. Esse zelo nós temos nesse altar aqui pela igreja. A igreja, ela trava batalhas espirituais e violentas.
a obra de purificação e santificação na igreja, ela não pode parar. Eu tenho aprendido, sempre vou falar, que a igreja, ela precisa ser revestida na mesma proporção que ela é atacada. A igreja precisa ser curada na mesma proporção em que ela é ferida. Por quê? Porque Paulo vai dizer, aleluias, não desfalecemos, aleluias, em vossas pequenas e suaves tribulação, porque o peso de glória não se compara. Na minha fraqueza, o poder do Senhor se aperfeiçoa. Eu posso até me enfraquecer um certo momento. Uma coisa é eu me enfraquecer, outra coisa é eu, aleluia, me deixar ser vencido. O fracasso não está em se enfraquecer. O fracasso não está em cair. O fracasso está em aceitar. O fracasso está em permanecer caído. Por quê? Porque se eu estou debaixo do senhorio do esposo, o poder, aleluias, dele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Quem está entendendo esse mistério? Hã? Quem está entendendo? É muito sério o que o Senhor está falando. Uma igreja gloriosa, uma igreja revestida, uma igreja que triunfa, uma igreja que exerce autoridade, uma igreja edificada na rocha, uma igreja sem mancha, pura, imaculada. Assim também cada marido deve amar a sua própria mulher. Está vendo que daí o Paulo está aqui em um paralelo, já ministrando o matrimônio como que deve ser, e como que é esse relacionamento da igreja com Cristo. Olha que coisa tremenda que é essa aqui, igreja. E o nosso alerta tem que estar em quê? Na serpente. Na serpente. Temos que entender isso aqui. Porque ela vem para distorcer a verdade, igreja. Ela vem para distorcer, ela vem para remover a igreja, a esposa da simplicidade e pureza que há em Cristo. Nós lemos aqui. Quem que é o dono da igreja? O esposo. É ele que se relaciona com ela. Nós vamos ler aqui. Olha só que tremendo. Porque ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e a sustenta, assim como também Cristo, o nosso Senhor, faz com a sua igreja. O que ele faz? Nutre e sustenta. O que o esposo faz? Sendo o cabeça da igreja, o que ele faz? Ele nutre e sustenta. Não é uma igreja ressequida, não é uma igreja desnutrida, não, é uma igreja revigorada, é uma igreja alegre, é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do poder, uma igreja renovada, uma igreja, aleluia, oh glória, que triunfa. Eu creio nesses mistérios aqui. Eu não posso crer em algo menos do que isso, igreja. É por isso que Paulo está dizendo aqui: se vós abraçaste outro evangelho, entendeu? Se recebeste outro Espírito, ou outro Jesus. Quem está entendendo o mistério aqui? Viver o senhorio do esposo, porque ele nos nutre e nos sustenta. Eu posso passar momentos de adversidades,
O que a Celina abriu o culto aqui, falando? Trazendo o momento em que Jesus vai dizer, responder aos fariseus e vai dizer: pode os convidados às bodas estarem tristes na presença do noivo? Você sabia o que eu ia pregar, Celina? O que ela leu foi isso. Qual que foi a resposta de Jesus, sendo ele o dono da igreja, o esposo da igreja? O que ele falou? Pode os convidados às bodas, ou seja, pode a igreja estar triste na presença do esposo? Não. Aí ele vai dizer: haverá dias que o esposo será retirado, mas ele enviaria quem? O Espírito Santo, igreja. Entre o esposo e a esposa, o Espírito Santo precisa estar presente. É esse Espírito da verdade que nós recebemos, andamos nele e fluímos por ele. Como Jesus falou: se eu expulso, aleluias, os demônios, é pelo Espírito que eu faço isso. É pelo Espírito que eu faço isso. É pelo Espírito. Oh, uma igreja que flui pelo Espírito. Grande é este mistério. Refiro-me em relação entre Cristo e a sua igreja. Me refiro à igreja e Cristo. Olha que coisa tremenda. Paulo vai ainda trazer o nível de relacionamento que o homem e a mulher pode chegar. Como Adão e Eva no jardim, que eram um, não eram? Se tornaram um. Aí ele transfere para a igreja, para a esposa e para o esposo, trazendo ainda que grande é esse mistério. Não ainda do matrimônio, que é tremendo, mas entre Cristo e a sua igreja. Por isso que é semelhante. O marido e a mulher se tornam um. Então a igreja, a esposa e o esposo também se tornam um. Por quem? Pelo Espírito Santo. Mas o alerta está aqui. Qual que era o temor de Paulo? Que a serpente viesse e estragasse tudo isso. O que a serpente causou no jardim do Éden? Pronto. Aí João vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto é sobre todos. O que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. E aquele que veio do céu é sobre todos. E este dá testemunho do que viu e ouviu. Ele está falando de Cristo, tá? Mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho autentica com o seu selo que Deus é verdadeiro. Olha que tremendo. Porque aquele que Deus enviou fala as mesmas palavras que Deus fala, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Olha que esse mistério aqui. Paulo vai trazer em 2 Coríntios 11, vai dizer assim: olha, se receberdes outro Espírito, vão sofrer. Lembra que o que está escrito em Romanos 8? Não recebemos o espírito do quê? Escravidão. Agora eu vou parar de pregar. Romanos 8. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Pronto. Agora a igreja vai entender melhor o que eu disse sobre o casamento e escravidão. Mas nós recebemos o espírito que clama: Abba, Pai. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus
esses são filhos de Deus. Porque o Espírito Santo, ele testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então perceba, entenda uma coisa, igreja. O diabo sempre vai ser o oposto da verdade. Então, se o Espírito Santo ministra, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, o espírito de escravidão, a serpente, vai ministrar o quê? Que nós somos qualquer outra coisa, igreja. Como que eu entendo, pastor, se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo ou se eu estou ouvindo a voz da serpente? Se a minha vida não é uma vida de filho ou filha de Deus, possivelmente eu estou ouvindo a voz da serpente. Eu estou sob o senhorio do espírito de escravidão. Se a minha vida reflete uma vida de filho e filha de Deus, eu estou ouvindo o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo esse mistério aqui? Nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez em temor, mas recebemos o espírito que clama, Abba, Pai. Aí o que Paulo está dizendo aqui? Que nós não recebemos o espírito por medida. Sabe que mistério que é esse aqui? Que nós não recebemos o Espírito Santo de uma forma limitada. Aí até eu posso aqui entender em partes o que Paulo diz, que grande é esse mistério entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Deus e não recebemos com medida, ou seja, limitado. Não recebemos ele na proporção total. Ele foi derramado, ele foi dado à igreja. Aí olha o que João está dizendo, porque aquele que Deus enviou fala as mesmas palavras que Deus fala. Ou seja, não é eu, pastor Rogério, que fala, é o próprio Deus. Por quê? Porque eu recebi o Espírito Santo. Eu não recebi com medida. Eu recebi o Espírito, posso me relacionar com Ele, alcançar um nível profundo com Ele, ao ponto de que não é eu que falo, é Ele. Aquele que é enviado por Deus, fala as palavras de Deus, porque Deus não deu o Espírito por medida. Lamana gastou, eu não sei quem está pegando esse mistério, mas eu estou recebendo o que o noivo está falando com a esposa, com a igreja, nesta noite. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. E Paulo se refere à igreja com Cristo. Lamanagastou. Teve um dia que nós estávamos no monte, acho que foi o último. Até eu acho que a Larissa louvou esse louvor. Prepara a Larissa aqui. Leva-me além. Leva-me além. E eu lembro que o Senhor disse que queria nos levar além. Quem lembra desse mistério? É a mesma coisa que o Senhor ele vai fazer aqui nessa noite. Porque é relacionamento. Relacionamento. O meu relacionamento com o Espírito Santo não é o da Lucimara. A Lucimara pode atingir um nível de relacionamento mais profundo do que a mim. Vai depender do meu interesse, da minha entrega. Vai depender do meu desejo de se permitir, Lucimara, ser limpo, purificado. Você lembra que Paulo disse? Apresentar uma igreja sem mancha. Uma igreja sem ruga. Virgem pura. É esse mistério. Aqueles que se disponibilizam a ser essa igreja são aqueles que provam o profundo de Deus. Espírito Santo é santo. Espírito Santo.
É um nível de relacionamento. E é de interesse próprio. Porque o problema não está em Deus dar, não está. Porque Ele não deu Espírito por medida. Quem limita o poder de Deus somos nós. Mas Ele não deu o Espírito por medida. Não. Aí o que Jesus vai dizer em João 14? João 14, o que Ele vai dizer? As palavras que eu falo não são minhas. As obras que eu faço é o Pai que habita em mim, que permanece em mim, eu permaneço no Pai, Ele que faz. Que nível que é esse? Que igreja que é essa? Fala para mim. Eu quero viver essa igreja. Eu não aceito nada menos do que essa igreja. Eu pago o preço em viver uma igreja legítima, uma igreja gloriosa. Eu pago o preço, não tem problema. Porque na minha fraqueza, o poder do Senhor se aperfeiçoa, acabou. É isso que eu vou viver. Eu não quero viver, não posso viver uma vida opressora, não posso. Por quê? Porque eu não recebi um espírito de escravidão, não. Não. A igreja recebeu um espírito que clama Abba Pai. Uma igreja que tem dono. Uma igreja, aleluias, cujo o esposo nutre, purifica, santifica. Não, não. Eu não aceito uma igreja enferma. Não aceito. Não. Jeremias 8:23. Porventura não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico que possa curar? Não aceito. Eu creio no sobrenatural. Eu creio, aleluias, no que João falou. O esposo é dono da esposa. E eu me alegro em ouvir a voz dele, me regozijo, pronto. Eu me alegro em ouvir a voz dele. Que voz que eu estou ouvindo? A voz do esposo, a voz do legítimo. Se eu ouço a voz do legítimo, a consequência disso é uma vida abençoada. A consequência é o que? O jugo suave, o fardo leve, descanso para nossas almas, é isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, não é o mistério que Jesus falou? O Espírito Santo está nutrindo essa igreja. O Espírito Santo está lavando, purificando, está adornando essa igreja, porque essa é a obra dele no meio de nós. Deixa Ele te santificar nesta noite. Deixa Ele te purificar nesta noite. Deixa Ele remover as manchas, as rugas. Deixa Ele. É só para quem quer ir além. É só para quem renuncia a si mesmo, faz igual Pedro diz: deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. É decisão. É decisão de não querer viver nada menos do que nós ouvimos o Espírito Santo dizendo que nós podemos viver. Porque nós somos transformados de glória. Se não for para ser transformado, eu não quero. Se for para continuar do mesmo jeito, não é o Evangelho de Cristo. Não estou debaixo do senhorio de Cristo, não. Por quê? Porque o dono da igreja, Ele é transformador. Eu não sei o nível de relacionamento que você quer viver com o dono da igreja, mas eu quero me entregar mais nessa noite. Eu quero buscá-lo mais nessa noite. Ah, meu Deus, eu quero viver, aleluias, oh glória, debaixo do senhorio de Cristo. Larissa, vamos adorar o Senhor? Achou? Não? Então não tem problema. Louva o que você louvou. Pode louvar o que você louvou. A Gisele também
louvo que o outro lá, amém? Esse mistério. Presta atenção nos louvores. Amém? O alerta dessa mensagem fica aqui e não ouvir a voz da serpente, amém? Não podemos sair desse mistério aqui. Amém? E perceba o relacionamento. Quem entendeu esse mistério? Perceba o relacionamento do esposo. Perceba. Não recebemos o espírito de escravidão, não. Pode se levantar, igreja, amém? Você que pode. Nós vamos passar aqui por um momento de louvor, amém? Um momento de cura, e o Espírito Santo ele vai andar sobre nós aqui. O Espírito Santo vai curar a alma aqui. O Espírito Santo vai fortalecer, vai renovar, porque Ele nutre, Ele sustenta a igreja. Eu sou somente amigo do esposo, eu ouço a voz dele, mas quem te toca é o próprio esposo. Quem conhece o íntimo da tua alma é Ele. Mas Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Receba esse óleo que cura a tua alma. É o meu maior prazer. Eu declaro todo o fardo emocional sendo arrancado. Eu declaro no poderoso nome de Jesus os fardos sendo despedaçados por causa da unção que está sendo derramada. Você que entrou aqui, aleluia, triste, amargurado, depressivo, você que entrou aqui debaixo de escravidão, o Espírito Santo, Ele está te visitando. É noite de renovo, é noite de fortalecimento. Oh, o altar está livre, igreja. Você que sabe que Ele está aqui, se relaciona com Ele. Nós servimos um Deus que vive. Receba você que está em casa. Sinta a presença do noivo, do dono da igreja. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Se relaciona com o Espírito Santo. Deixa Ele te adornar como uma noiva.